E aí, tudo bem? Danilo aqui do Saindo do Buraco. E eu quero começar o vídeo hoje te fazendo uma pergunta. Você, por algum acaso, já assistiu o primeiro vídeo desse canal aqui? É um vídeo que eu paro, né, um tempinho e tento fazer um diagnóstico da minha situação no momento, né, para ver como que estava a minha vida financeira, né? Foi tipo um raio-x, uma foto, para entender como é que estava o meu momento ali no começo de 2025. Pois muito que bem, quase um ano se passou desde aquele primeiro vídeo e eu achei de muito bom tom trazer esse mesmo quadro, né, esse mesmo conceito para 2026 e fazer a mesma coisa. Vou fazer um novo diagnóstico para este ano para ver, tá, começou o ano novo, pum, tirei a foto. Como é que eu tô aqui no nível financeiro, né? Como é que tá a minha situação? Eu acho bacana fazer esse exercício para, de novo, entender aonde eu tô nesse momento atual e como é que as coisas vão acontecer ao longo desse ano. Então, só para constar, antes de mudar aqui para a planilha, eu quero fazer esse disclaimer aqui, esse aviso, que, novamente, isso aqui que eu vou fazer é um diagnóstico, um raio-x, é uma foto desse meu momento atual que eu estou gravando aqui, né? Claro que a vida acontece e as coisas podem mudar. Mas, tendo esse diagnóstico em mãos, eu sinto que esse início de ano pode ser muito mais produtivo se eu tiver esse entendimento de como estão as coisas. Pensa que é como se eu tivesse feito um exame de sangue e fosse ver como é que está a minha situação atual. Então, basicamente, essa é a ideia do diagnóstico, né, do raio-x financeiro. E olha, vejam só, aqui estamos. Veja, vamos começar aqui falando pelo básico. Olha a evolução, né? Se você lembra, se você viu a planilha que eu fiz no primeiro diagnóstico, né, ano passado, toda lenta, tadinha, toda capenga, algumas colunas mal improvisadas. Eu simplesmente vou gastando aqui, ali, e simplesmente se vai. Então é daí que vem essa minha grande dificuldade de poupar, né? Lidar com a minha vida financeira, porque eu simplesmente não sei. Mas claro que mesmo assim elas me ajudaram muito a entender a minha situação. Só que, de novo, o tempo passou e eu sofri calado. Eu aprendi um pouco mais sobre o mundo das planilhas, né? Eu entendi o que realmente é importante para se ter num diagnóstico desse nível, sabe? Entender quais informações realmente fazem sentido, quais informações trazem, né, que agregam alguma coisa para você. Então, dessa vez, aqui em 2026, eu estou fazendo uma versão atualizada, né, e melhorada do meu diagnóstico financeiro. Tanto que eu até mudei o nome, agora virou raio-x financeiro, né? Deu até um upgrade no nome, ali na nomenclatura. Então, antes de começar, queria só passar um pouco por cima, né, de que dessa vez são várias abinhas nessa planilha que eu criei, e cada aba tem um propósito, né, como o nome diz aqui, dados financeiros, categorias, diagnóstico, dívidas, risco, papapá, pipipi. Então, cada aba aqui nessa planilha tem um propósito, só que eu só vou preencher algumas células. O resto é basicamente automático e vai me ajudar a entender como é que a situação tá no momento, beleza? Você vai ver também que, no meu caso, como eu moro aqui em Dublin, eu acabei mudando as coisas para deixar tudo em euro, só que em algumas células eu fiz ali a conversão para reais apenas para fins didáticos, para a gente poder conversar melhor e você entender, tipo, o tamanho do aporte, o tamanho da dívida, sabe? Só para facilitar, mas via de regra, vou manter tudo em euro, porque no momento é a minha realidade, né? Não faz sentido eu gastar em euro e fazer uma planilha em real, sabe? Não faz sentido. Então, beleza, já falei demais. Eu acho que já passou do momento de começar realmente a preencher a planilha. Beleza, então passo um é vamos falar sobre isso que eu acabei de preencher. Aqui na parte de renda, eu basicamente só tenho o meu salário. Que eu realmente possa contar todos os meses é o meu salário, que é esse daqui, 3.024 euros líquidos todos os meses, joia. E depois na sequência a gente tem aqui despesas fixas, que são aquelas que dificilmente vão mudar, sabe? Você não consegue controlar. São esses valores e ponto. Que no meu caso é moradia, energia, gás, internet, academia e terapia. Sim, gente, eu sou um burguês safado e comecei a fazer terapia também. Mas é isso, né? Na sequência, a gente tem as despesas variáveis. E aqui eu tenho transporte, suplementos. E no meu caso, alimentação, saídas e lazer, eu acabei juntando tudo, porque depois que eu analisei um pouco o meu extrato bancário, eu vi que sempre girava em torno disso. Às vezes eu gastava mais com alimentação e eu tirava de saída e lazer, ou coisa parecida, sabe? Então, sempre gira em torno de 400 euros, beleza? A parte de dívidas aqui mensais, o total de pagamentos que eu estou fazendo no momento, mês a mês, tá dando 240 euros, beleza? Investimentos, né? O que que eu tiro para guardar? Eu faço o investimento na carteira de ações, fundos imobiliários, eu dedico 500 euros para isso, que dá aproximadamente 3.100 reais, por volta disso. Mas eu também separo 300 euros todo mês para reserva de emergência, beleza? Isso é equivalente aqui a
a 1.800 e alguma coisa. E para concluir essa parte aqui, eu posso ver que eu tenho a minha reserva de emergência aqui de 5.050 euros, beleza? Que é equivalente a 31 mil reais. Aqui nessa lateral, a gente já vê os totais dessas categorias. Então, o total de renda mensal, acabou que foi só o salário. O total de despesas fixas está dando aqui 870 euros, joia. Total de despesas variáveis, 490, beleza. Então, o meu total de despesa mensal, sem as dívidas, 1.360. Já o meu total com as dívidas, 1.600 euros. Beleza. Qual é o total que eu dedico para investimentos todos os meses? 800 euros. Beleza. Então, uma coisa que eu já consigo ver, os meus custos do ano passado para esse ano, eles se mantiveram basicamente os mesmos. Isso já me deixa muito feliz. E outra coisa que mudou foi a minha renda, que aumentou. Então, eu mantive os custos, só que eu aumentei a minha renda. Então, foi dessa diferença que a carteira começou a dar passos maiores. Porque no final do dia, né, eu acabava com mais grana para poder investir e para poder gastar, beleza? Então, próxima aba aqui é categoria de despesas. Essa aqui é só para a gente ter um pouco mais de atenção, para entender como é que estão as coisas. E eu falo isso no sentido de você vai pegar as categorias que você usou ali nos dados financeiros, você vai ver o valor que você está gastando e qual é a porcentagem desse pagamento em relação à sua renda total. Então, por exemplo, moradia, no meu caso, equivale a quase 20% da minha renda. Então, é um negócio que eu tenho que ficar atento, sabe? Tenho aqui um risco baixo, o risco médio e o risco alto. Mas é um negócio, como eu disse, só para acompanhamento, só para ter uma noção. Por exemplo, saídas, lazer e alimentação, está gastando 400 euros da minha renda. Beleza. Isso equivale a 13,2%. Médio é um negócio que eu posso ficar atento. E eu posso tirar de aprendizado aqui nessa aba que a maior parte das minhas despesas, elas estão aqui com um risco baixo. Significa que elas não comprometem muito da minha renda total. Tirando aqui, óbvio, o aluguel e um pouquinho aqui da ida, lazer e alimentação. Mas até então, perfeito, né? Não tenho nada aqui para ficar muito assustado. A próxima aba é a aba de diagnóstico e ela sim tem uma carinha de diagnóstico, como o nome sugere. Então, o que ela vai me mostrar? Primeiro, ela vai pegar as informações dos dados financeiros e vai me jogar. Tá, qual que é a sua renda mensal total? Qual que é a sua despesa mensal total, incluindo dívidas? Qual que é o fluxo de caixa livre que você tem no mês? Qual é a porcentagem da sua renda que está comprometida? Quanto da sua renda é dedicada só para pagar dívidas? E qual que é a sua capacidade de investimento? Então, vamos lá, passo a passo aqui no meu caso. A renda mensal é o meu salário, 3.024 euros, beleza. As despesas que eu tenho são 1.600 euros mensais, já incluso a parte de dívidas, beleza. Então, fazendo a matemática aqui, significa que eu tenho livre no mês 1.424 euros, beleza? Joia, guarda esse número. Agora aqui, olhando para minha renda, quer dizer que quando eu vejo esse valor aqui de 52,9%, significa que da minha renda total, esse valor aqui, 53%, ele é destinado só para despesas. Então, os pagamentos que eu preciso fazer no mês, eles ocupam quase metade de toda a minha renda. O que, parando para pensar assim, eu acho que até ok, compreensível. Se a gente para pensar que, quando eu falo despesas, novamente, é tudo. É o meu custo de vida, são as dívidas. Tudo que eu preciso fazer está ocupando só 50% da minha renda. Ok, acho um número aceitável. Ainda falando de porcentagens, quando eu olho a minha renda total e boto em comparação com a quantidade de dívidas que eu tenho, significa que 7,9% do meu dinheiro mensal é destinado para pagar dívidas. O que eu pessoalmente também acho um valor ok. Não estou estrangulado em nenhum momento. E aqui, ó, esse campo, capacidade de investimento, isso aqui me traz uma luz nova e uma outra boa notícia. O que significa esse 624 aqui? Significa o seguinte, tá, eu falei para vocês guardarem aqui o fluxo de caixa livre, não falei? 1.424, beleza. Desse valor aqui, 1.424, eu ainda não tinha tirado os 800 que eu falei que eu investia, né? Os 500 para carteira e 300 para reserva. Joia. Só que olha que curioso. Mesmo depois de pagar todas as dívidas, pagar todas as despesas, pagar toda a parte de investimentos, né? Mandar o dinheiro para a carteira de investimentos e reserva, ainda me sobra 624 euros livres. Isso, para mim, significa o seguinte: ou eu posso gastar mais comigo mesmo, ou dois, eu posso aportar ainda mais dinheiro. Porque, literalmente, é como se eu dissesse que esses 624 sobraram.
eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu já paguei todo mundo que eu tinha que pagar, já investi e mesmo assim sobraram 624 euros na minha conta. Na minha humilde opinião aqui, não faz sentido eu não aproveitar esse dinheiro para aportar mais. Claro que de repente eu não preciso aportar todo esse valor, eu posso de repente colocar mais 500 euros para reserva de emergência, talvez para reserva de emergência, então mais 500 euros, e os outros 124 que sobraram, eu gasto comigo. Por quê? Porque esse dinheiro aqui, de novo, gente, é a minha capacidade de investimento que está totalmente livre. Eu já vivi o mês inteiro e ainda sobrou essa grana, sabe? Então, isso aqui é uma baita bandeira verde para mim, porque eu tô com um dinheiro aqui que pode ser aplicado, entendeu? Aí, até esqueci de comentar, no caso, esses 624 equivalem a 3.860 reais, assim, soltos, para usar para alguma coisa, entendeu? Beleza? Dando sequência, a gente vai para a próxima aba, que é dívida e risco. Aqui eu só vou detalhar as dívidas que eu ainda tenho, né? Quanto falta, quanto eu pago por mês, para, de novo, só poder acompanhar e ver a situação no momento atual. Maravilha, então, preenchido aqui a aba de dívidas e risco. Isso aqui é o que eu tenho no momento atual. As minhas dívidas hoje são quatro, tá? É o meu empréstimo pessoal, é a dívida que eu tenho com a Receita Federal, é uma compra no cartão de crédito que eu tenho e aquele carro que eu deixei no Brasil. Como eu disse no começo do vídeo, eu optei por deixar tudo em euros para ficar mais fácil para eu poder visualizar as coisas, mas é claro que no caso aqui, as dívidas, elas são do Brasil, então elas estão em reais. Eu que converti para esse valor para ficar fácil de observar, tá bom? Então, aqui é o saldo devedor, é o total das dívidas, e aqui é o quanto eu pago por mês em cada uma. Aqui no caso do empréstimo pessoal, 220 euros por mês, faltam duas parcelas. Aqui no caso da dívida da Receita Federal, o que acontece é o seguinte, eu fiz 5 parcelas de 10 e a última com o valor restante. Então, vocês vão ver ela desaparecer, eu acho que mês que vem, porque agora em janeiro é a última parcela de 10 e em fevereiro eu pago o montante que está sobrando, beleza? O cartão de crédito foi uma compra que eu fiz no Brasil mesmo, coisa boba. Também tem mais duas parcelas, acaba em fevereiro. E o carro vai ser uma coisa diferente, porque eu não tenho pagamento mensal. Vai ser um valor que eu vou pagar à vista. E beleza, a gente olha aqui pro lado, o que mais de informação eu tenho? Eu tenho o total mensal de dívidas, né, que reflete o que eu coloquei aqui em dados financeiros, então 240 por mês. O total de saldo devedor em euros é 1.260, que equivale a 7.800 e alguma coisa reais. O meu índice de endividamento aqui é de 7,9%. E a flagzinha de risco aqui, né, o nível de risco, eu coloquei como baixo, porque 7,9% não compromete a minha renda atual. Então não é algo assim que está me enforcando, me estrangulando. Aí para a gente ir encerrando, a gente pode vir aqui na aba de pontuação de saúde financeira, que eu fiz um sisteminha aqui só para pontuar como é que está o status da minha saúde financeira, né? Como é que está a situação do meu momento atual. Então, eu basicamente dividi em 5 categorias aqui e distribuí alguns pontos baseados em algumas categorias. Comprometimento de renda, fluxo de caixa, nível de dívida, poupança e investimento e estabilidade de despesas. Eu acho que eu não vou entrar muito no mérito aqui das contas que eu fiz, porque foi muito parcial, sabe? Foi uma coisa que eu defini, não é nenhuma regra matemática que eu segui. Por exemplo, aqui no fluxo de caixa. Se o meu fluxo de caixa ele é maior que zero, eu já tenho nota máxima, né? Então sobra mais dinheiro do que eu preciso, nota máxima. Se termina no zero, né? O meu fluxo é igual exatamente a zero, é 10. Porque tudo que eu ganho, eu gasto, mas beleza. Tá ali no empatado, 0 a 0. Porém, se for qualquer outro valor diferente disso, no caso menor do que zero, então a minha pontuação aqui é zero, porque eu não tenho fluxo de caixa. E baseado nesse mesmo conceito, eu fiz algumas continhas aqui para dar um número de 0 a 100. E baseado nesse número de 0 a 100, eu tenho se vai ser saudável, se vai ser atenção ou se vai ser crítico, tá? Então, por exemplo, vou só ilustrar aqui. Se eu mudasse a minha renda para 300 euros apenas e eu gastasse 6.000 de aluguel, eu venho aqui, a minha pontuação está crítica, porque todos os meus fatores aqui estão zerados. Entendeu? Então muda conforme você vai preenchendo a planilha. Beleza, então estou com uma situação saudável e eu posso melhorar, claro, mas 80 para mim já é saudável e eu estou muito feliz. E aqui a última aba é plano de ação. São algumas dicas que eu implementei baseado no resultado da análise da sua planilha como um todo. Então aqui eu coloquei 5 ações, cada uma delas relacionada com um fator diferente. Por exemplo, a ação 1, ela está relacionada ao seu fluxo de caixa. A ação 2 está relacionada à redução de despesas, gestão de dívidas, a pontuação que você teve na sua saúde financeira e aqui a sua reserva de emergência. No meu caso, a minha saúde é positiva, sólida, muito bom,
E a única coisa que eu preciso fazer é aumentar a minha reserva de emergência, né? Deixar ela mais robusta, porque ela tá menor do que 6 meses. Pois muito que bem, voltei para a tela grande e eu estou extremamente feliz com o diagnóstico desse ano, porque eu gosto de comparar com o Danilo do ano passado, que estava começando com um sonho, basicamente, sabe? Tipo, tava ali naquele momento, abriu o Excel, colocou meia dúzia de coluna, meia dúzia de números e falou: tá, temos um problema e precisamos mudar. E ao longo de 2025 trabalhou bastante, estudou bastante e conseguiu bons resultados. E eu posso tranquilamente dizer isso simplesmente porque eu acabei de fazer o diagnóstico desse ano. E assim como você acabou de assistir, cara, que resultado maravilhoso. Sabe, eu imaginava que ia ser positivo, mas não tanto assim. Talvez a gente se subestime muito, às vezes. Mas o que eu posso dizer é que eu estou extremamente feliz com esse novo diagnóstico, com essa nova foto, né, do Danilo de 2026 e estou muito positivo para as coisas que me esperam esse ano. Claro que se tivesse dado um resultado meio assustador, meio negativo, não ia me desestabilizar, porque pelo menos eu ia ter em mente um objetivo para trabalhar esse ano. Porque foi exatamente o que aconteceu ano passado, né? Eu tirei ali o raio-x, vi como estava a minha situação e falei: não, isso aqui não dá, preciso mudar algumas coisas. E, de novo, esse ano eu trouxe muito mais clareza, porque tá muito mais profissional, né? Se você for comparar 2025 e 26, essa planilha aqui deu um upgrade assim gigantesco, e eu acho que foram upgrades muito bem-vindos para minha clareza, sabe? Que me trouxe muito mais transparência de entender como é que estão os meus gastos, como é que tá como é que estão as minhas fontes de receita, sabe? Então eu tô muito orgulhoso do Danilo de 2025, porque foi ele que fez a bola começar a girar, né? Deu o passo inicial. E espero que esse ano as coisas continuem verdinhas, né? Continuem saudáveis, produtivas. E claramente teremos novidades na carteira, porque eu vou conseguir aportar mais dinheiro novamente, porque acabei de descobrir que eu tenho mais dinheiro que pode ser aportado. Maravilha. E aproveitando esse momento alegre, eu queria convidar você que me assiste a fazer a mesma coisa, sabe? Tirar um tempinho para fazer o seu diagnóstico e ver como é que as coisas estão nesse momento atual, né? Como é que é a sua fotografia financeira de hoje. E aí você olha, tá boa? Então vamos manter ou vamos melhorar mais ainda. Ou tá ruim? Tá, e o que que eu preciso consertar aqui, sabe? Ter esse diagnóstico, esse raio-x financeiro, te dá muita clareza, cara. E como eu sempre falo, é essa clareza, pelo menos na parte financeira, que vai fazer a diferença no longo prazo, sabe? Se você ganha muito, se você ganha pouco, não tem problema. Clareza é o básico, é o arroz com feijão da organização financeira. Então, se você gostou do vídeo de hoje, que eu achei que ficou até meio extenso, né? Mas é isso, foi uma análise mais profunda, mais densa e muito produtiva, né? Arrisco a dizer. De qualquer forma, se você gostou, deixa um like, comenta aqui alguma coisa, engaja comigo, né, para começar o ano bem. E vamos juntos sair do buraco e tchau!